A paz do Senhor Jesus, preciosa e precioso, né? Porque agora o Ministério Ezer, no mês de novembro, também está falando da saúde do homem, em alusão ao Novembro Azul. Nós tivemos o último post falando sobre a sensibilização, né, do câncer, que tem sido tratado nesse mês azul para os homens, assim como no mês anterior, de outubro, nós falamos do mês rosa. Então, acompanhem lá os nossos vídeos, os nossos estudos, que estão bem interessantes. Desta vez, nós vamos falar sobre curando as feridas emocionais. Nós tivemos todo um estudo durante 2 meses sobre blindando as emoções, baseado no livro As 5 Linguagens do Amor, e nós trouxemos coisas para enriquecer, né, ali o aprendizado, foi muito bom, também falamos sobre a linguagem do amor das crianças, e agora nós vamos tratar, né, aquilo que as emoções muitas vezes deixaram impresso nas nossas vidas, curando as feridas emocionais, e a gente vai começar identificando a raiz da rejeição. Esse estudo ele é baseado no livro da autora Joyce Meyer, que fala sobre a raiz da rejeição. Um livro bem interessante, que foi bastante pedido aqui no Ministério Ezer para que nós pudéssemos abordar esse tema. Então, primeiramente, querida, nós queremos trazer essa informação que muitas pessoas, elas têm, em toda parte, né, do mundo, sofrem a dor da rejeição, né? Então, não são só apenas eu, ou você, ou alguém que você conheça. Tem um segmento bastante surpreendente, né, da nossa sociedade que experimenta, assim, uma vez ou outra, ou constantemente, esse sofrimento, né? Então, nós vamos orar para darmos início a este assunto. Pai amado, Pai santo, eu quero te agradecer por estarmos aqui reunidas com as minhas amigas nesse momento, e nós vamos falar sobre rejeição. O Senhor já ministrou os nossos corações, no meu coração, no coração da Solange, no coração, Senhor, de todas as outras mulheres que se dispuseram a estudar, a fazer esse estudo conosco. Peço a tua bênção sobre aquelas que já estão conosco nesta sala e sobre aquelas que irão entrar. Também eu quero pedir a tua bênção sobre essa pessoa que começou a assistir este vídeo, que ela tenha, Senhor, a sua percepção restaurada, que ela seja abençoada e que o Senhor fale profundamente ao seu coração também. Dirija esse momento. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Muito bem, então, rejeição. O que é rejeição? Rejeição está muito entrelaçada com o sentimento de abandono. Então, é um sentimento de falta de consideração, né? Aquela pessoa que acha que as pessoas estão faltando em consideração com elas, não tem valorização, né? Não acha que as pessoas a tratam sem valor, e aquele sentimento de desamor, não se sente amado. E por conta desses sentimentos, eles vão reagir, vão mostrar determinadas emoções, e uma das principais formas que as pessoas que têm essa raiz da rejeição é que elas sentem uma necessidade muito grande de agradar outras pessoas de qualquer forma. Muitas pessoas no mundo hoje estão tentando provar seu valor ao subir a escada do sucesso. Então, acreditam que, através disso, elas finalmente terão seu valor e ganharão aceitação. Então, a rejeição, ela começa como uma semente, né, que é plantada em nossa vida por meio de vários acontecimentos. A autora Joyce, ela cita uma passagem bíblica que nos compara como se fosse uma árvore. Então, baseado nessa passagem bíblica que fala que sejamos árvores de justiça, né, plantadas pelo Senhor para a sua glória, ela então traz isso aí no livro, dizendo que uma semente vai produzir, então, ali, vai brotar, vai aumentar as raízes, né, vai sugar aquilo que está no seu entorno, aumentando, vai crescendo, e com isso também vai crescendo a sua raiz, até se tornar uma árvore, e depois dessa árvore vai dar frutos. Então, aquilo em que nós estamos enraizados, ela traz essa comparação, e aquilo em que nós estamos enraizados determinará o fruto em nossa vida.
Por isso o nome Raiz da Rejeição, aí do livro, né? Mas entenda, a rejeição, ela pode vir de várias fontes. De repente você começa a pensar, bem, o meu eu real não é aceitável. Assim, preciso produzir um falso eu, e é o que muitas vezes as pessoas estão vivendo. Ela não vive a sua essência, ela não sabe direito quem ela é nesse mundo, e ela acaba vivendo por influência de outras pessoas, e que as pessoas dizem para ela fazer, para ela viver. Então, você pode realmente rejeitar-se, porque quando a pessoa não gosta de si mesma, ela se rejeita, e ela procura ser aquilo que a gente sempre ouve, né? Que ela não é. Ah, aquela fulana só quer ser, né? O que ela não é, na verdade. E ela cria um personagem, uma persona. Ela vai viver aquele personagem, mas ela não vai estar feliz, porque ela não está vivendo a sua essência. Ela vai carregar um peso, porque é difícil, você gasta muita energia para estar representando uma persona que não é a sua essência. E, com certeza, isso vai trazer essa rejeição de si mesmo, ela vai tornar a sua vida uma confusão e vai ter cheio de tormento interior, né? E a autora traz também um curioso caso, né, um curioso denominador comum. O que que ela observa na sua pesquisa? Que 75% de pessoas bem-sucedidas, numa pesquisa lá que ela faz o levantamento, eles sofreram sérias carências emocionais ou dificuldades na infância. Muitos foram vítimas de abusos, entre outros. Então, esse denominador comum que ela diz é a privação emocional. Em outro livro que ela cita, que é o livro que The Hidden Price of Greatness, que traduzindo fala o preço oculto da grandeza, fala sobre histórias de homens e mulheres de Deus que foram muito usados por Deus de forma poderosa ali nos dons, mas eles tinham uma mentalidade de obra e sofrimento. Então, que eles serem esses homens e mulheres de Deus, eles tinham que fazer muitas obras e eles também não importava o sacrifício que eles tinham que fazer, porque era para Deus, e eles acabavam sofrendo muito por conta disso, por causa dessa mentalidade. Enquanto tentavam atingir a perfeição fazendo a obra de Deus, eles acabavam se desgastando muito, muitos deles ficavam doentes. Então, dentre esses dois livros que a autora traz com essas informações, a gente vê aí um denominador comum desse sofrimento dessas pessoas através dessa privação emocional. Desses 75% dessas pessoas que eram bem-sucedidas, elas acabavam chegando na escada do sucesso, subindo a escada do sucesso, porque elas se sentiam tão indignos interiormente que elas se esforçavam muito, 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 muito para conseguir ser valorizada através das suas conquistas. E aí acabavam realmente chegando, né? Porque o resultado do seu grande esforço era chegar no sucesso. E sobre o livro que falava sobre os homens e as mulheres de Deus, ela dá um exemplo de um dos missionários, que é o David Brainerd. Eu chamo a atenção que nós não podemos, muitas vezes, nos lembrar de algumas situações. Só que, quando nós passamos ao longo da nossa vida, nós vamos, como se o nosso cérebro ele fosse recebendo algumas impressões, memórias afetivas. Então, muitas vezes eu posso não lembrar, mas só que o cérebro ele vai lembrar, né? E aí nós temos essa memória emocional, que é a nossa bagagem emocional que nós vamos trazer ao longo da nossa vida. E é baseado na nossa memória, essa memória emocional, que essa bagagem que a gente está trazendo, é o que vai fazer, que vai trazer as reações do dia a dia. Então, a tua bagagem emocional que está dentro de você é que vai fazer com que você reaja a determinada situação. Então, às vezes, a gente reage de uma forma que a gente não se reconhece, é porque aquela situação ela foi justamente ali naquele cantinho do cérebro que estava impresso aquele trauma, né? Aquela carência, e aí vem uma reação em relação àquilo, né? O teu corpo
teu eu vai reagir em relação àquilo, né? Por isso que a Miriam, ela sempre fala, né, que a mulher, quando ela é cheia do Espírito Santo, o homem, quando é cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, não é como ele vai agir, mas como reagir a determinadas situações. Então, uma vez que o diabo sabe, a gente tem um inimigo espiritual, né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador, e no mundo espiritual nós temos um inimigo que é o diabo. Nós cremos no mundo espiritual, nós sabemos que tem, como nós cremos que tem anjo, também nós sabemos que tem os demônios. E muitas vezes, no mundo espiritual, nós iremos há uma guerra, né, contra a carne e o espírito, e os nossos inimigos das nossas almas, ele vai estar sempre ali procurando situação para abordar a nossa vulnerabilidade. Qual é o gatilho que vai fazer com que eu ou você haja de uma forma que não é a forma de Deus, não é a forma da imagem e semelhança que Deus tem para cada uma de nós, né? Então, determinadas áreas de nossas vidas nós somos mais vulneráveis e nessas áreas haverá ataques, né? Vez por outras ao longo da nossa vida, para ver se ainda há alguma fraqueza remanescente da qual ele pode se aproveitar. E aí a gente vê que o livro ele vai explicar que como uma infância sofrida frequentemente estabelece esse padrão de visão, de mentalidade, de obra e sofrimento, fazer, se sacrificar para ter algum reconhecimento, né? E aí ela cita um exemplo aí do David Brainerd, que até eu coloco aí, né? Quantos David Brainerd existem no mundo. Quem é ele? Ele foi um missionário e ele, ainda quando tinha 8 anos de idade, ele perdeu a mãe e aos 14 anos, aos 8 anos ele perdeu o pai e aos 14 anos ele perdeu a mãe. E isso, com certeza, o privou, né, do amor dos pais, da segurança, da afeição, de tudo aquilo que nós estudamos ali, que os pais devem proporcionar aos seus filhos. E o jovem, ele tinha se esgotado tanto para servir a Deus, né, no meio pelo perfeccionismo, que ele morreu aos 29 anos. O que ele mais temia acabou acontecendo, pois ele se sentia muito inseguro por causa da rejeição que foi criada dentro dele, porque ele não recebeu amor, não recebeu a proteção, então ele se sentia indigno. Ninguém o amava nesse mundo, só que mesmo quando ele veio para Jesus, essa raiz continuou lá. E ele quis acabou vivendo as coisas de Deus com essa raiz, que fazia com que ele trabalhasse de forma muito perfeccionista, né? E por causa da sua insegurança. E isso acabou causando a sua morte prematura. E a pergunta é, quantos, né, nós temos pessoas que agem dessa mesma forma, né? Que existem no mundo de hoje, que estão aí se desgastando ao tentarem ser dignos de algo, ao escalar a escada do sucesso, né? Estão literalmente se matando para alcançar alguma coisa. Então, a maneira de como você vê o mundo, expressa as suas emoções, ela vai refletir como foi a sua jornada na sua vida, do nascimento até a fase adulta. Então, quando você reage, a forma que você reage em situações é o que está impresso ali ao longo da sua vida, às vezes, muitas vezes, desde o ventre, né? Da sua concepção, ali no ventre, na atmosfera, no ambiente, tudo que a gente já estudou aqui, né, tem estudados com os blindando as emoções. Então, a maneira com que você vive é a maneira que você expressa a sua bagagem, né, o que você carrega dentro de si. Antes de a gente vir aqui para a rejeição e a cruz, né, qual que é a revelação aí da relação aí da cruz e a rejeição? As pessoas que a gente já viu aí, essas pessoas que alcançam o sucesso, essas pessoas que servem, né, com afinco, são, né, usados poderosamente, elas acabam se sacrificando para ter uma aceitação, né?
Só que aí a gente tem que entender que nós não somos perfeitos, que o único perfeito é Deus. E ele enviou o Espírito Santo de Deus para habitar em nós. Por isso, o Espírito Santo de Deus, ele é que nos revela que nossa perfeição só poderá acontecer em Cristo. Então, às vezes, se você está preocupado porque você tem que desenvolver alguma atividade, porque você tem que fazer algo e você está inseguro, quando você sentir essa insegurança, você tem que entender que você vai desenvolver aquilo com primazia, né? Com riquezas de detalhes, de uma forma primorosa, se nós estivermos em Cristo. E a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, o fardo não é pesado, o fardo é leve. E aí a gente começa a dar essa introdução aí sobre a rejeição e a cruz, que não adianta a gente se matar de fazer as coisas, né? Porque a gente tem que entender que nós não somos perfeitos. Só assim, então, nós entraremos no descanso de Deus. E aí a gente vai conseguir desfrutar, certo tempo, uma vida abundante de vitória. A autora, ela fala algo dela que é bem interessante. Que quando ela parou de se importar com o que os outros pensavam a respeito dela, ela começou a verificar que não tinha tanta gente assim que falava mal dela e que não gostava dela. Então, quando ela desistiu de se preocupar com isso, parece que aquelas pessoas elas desapareceram. E aí a gente vai entender por que disso. Então, vamos para a parte, então, da rejeição e a cruz. Qual que é a relação, né? Bom, a gente já sabe que o nosso Jesus, ele foi rejeitado, né? E ele não desfrutou, na verdade, da aceitação e da aprovação dos homens. A gente vê aí no livro de Isaías 53, quando está falando aí da morte de Jesus, que seria sacrificial. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. Então, era um homem que foi rejeitado, ninguém queria saber dele. Foi desprezado, sabe o que é isso? Tipo assim, ele tá ali, não quero nem chegar perto. Né? Foi rejeitado, sai daqui, nós não queremos você. Né? Homem de dores, ele sentiu dores, muitas vezes nós sentimos dores, mas veja quanto dor o Senhor sentiu, tanto no seu corpo quanto da sua alma. Né? Experimentar no trabalho, foi um homem de trabalho duro, pesado, e como quem os homens se escondiam o rosto, né? Tem gente que fala assim, não quero falar com fulano não, deixa eu virar para cá, não quero nem encontrar com essa pessoa, se escondia, mas não queria, era desprezado e não fizeram caso dele algum. Então, quantos de nós, ou quantas pessoas vocês conhecem que passam por essa situação e elas se martirizam, né? Como eu estou passando, como eu estou sendo humilhada, mas olha a boa nova que Jesus vem trazendo hoje. Ele está dizendo que ele passou tudo isso, que é justamente para você não sofrer por isso quando você passar. Porque ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, esse é o papel da cruz. O castigo que era para estar sobre você estava sobre ele e sobre as pisaduras dele, todo esse sofrimento dele, você é sarada, eu sou sarada. E aí começa esse poder, né? Essa palavra poderosa aí nas nossas vidas, esse mistério, né? Que aí vem, né? Jesus enfrentou todas essas coisas e muito mais para que pudesse nos libertar da rejeição. Na busca, né, da autora, e eu também tenho vivido isso, nessa busca pessoal, para entender as reações que eu identifico como rejeição, e ser liberta disso, a gente percebe que toda rejeição que Jesus enfrentou ali durante a sua vida terrena e a sua agonizante morte na cruz foi em nosso benefício. Então, quando a gente, né, descobre esse tesouro, a gente entende o propósito da morte de Cristo na cruz. Jesus, ele não tinha nenhum problema, gente. Jesus não pecou, né? Ele não teve pecado. Ele era um homem bom, né? E ele não tinha que enfrentar essa rejeição pela sua própria causa. Mas ele enfrentou
pela minha causa, por minha causa, por sua causa. Quando você experimentar uma dor da rejeição, você pode se identificar com Jesus Cristo. Você se identifique com Jesus Cristo porque ele também passou essa dor. Então, você vai se identificar com ele, e assim como ele vive, e assim como ele é poderoso, assim como ele reina, você vai obter essa força que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. E vai ser curada. Amém? Glória a Deus, né? Então, a rejeição, ela é uma das armas favoritas de Satanás. Contra as pessoas. Ele semeia e pode ter retrabalhado nas nossas vidas ao longo, né, de toda a nossa vida, desde a concepção até agora a fase adulta, aí fazendo nos sentir sem valor e indesejado. Mas, né, além desse mistério aí que a gente acabou de ler de Isaías 53, a gente traz mais um outro versículo aqui para você, dizendo que todas as vezes que acontecer uma situação que você se sinta rejeitado, e vem aquele pensamento, aquela voz dizendo que você não é amado, que você é rejeitado, que as pessoas não gostam de você, lembre-se, o diabo, ele é o pai da mentira. João 8,44c diz assim: quando mente, falando do diabo, né? Quando mente, fala sua própria linguagem, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, de uma vez por todas, que essa voz que diz que você não é amado, que diz que ninguém te valoriza, que você não é apreciada, em nome de Jesus, anula ela agora, porque isso é uma mentira que está sendo implantada, que foi implantada na sua mente, no seu coração. Embora você possa, e eu também possa, ser sido rejeitado por outros, e mesmo ainda agora, passar por alguma ocasião de rejeição, que isso vai acontecer. Mas você pode ser liberto do poder dessa rejeição. Ela não terá mais poder sobre você, né? A rejeição, ela pode estar até aí, no mundo, né? Porque os agentes da rejeição estarão por aí, só que ela não terá mais poder para afetá-lo, amém? Afetá-la. E isso é muito poderoso, porque sabe o que é isso? Eu vou contar um exemplo. Eu passei por uma situação que eu estranhei, então eu reagi de uma forma bem estranha ao meu comportamento normal, né, que eu tenho todos os dias. E aí eu fiquei pensando e passei por uma outra situação, na mesma situação, e eu fui orar, falei, Deus, não está certo isso, não está agradável, não está condizente com a tua presença, com o Espírito Santo de Deus, com a obra do Espírito Santo. E o Senhor foi falando no meu coração, dizendo, olha, quando tem determinada situação, tem uma palavra, umas frases que dizem, dá um gatilho, né, em você, que você fica brava, quer defender e acaba ficando bastante brava e agindo dessa forma. E aí, quando eu entendi aquilo, e aconteceu uma terceira vez aquela situação, onde falaram as palavras, onde tocaram o mesmo assunto, eu identifiquei. Falei, olha, esse aí é um ataque, é onde era o gatilho. Mas aquilo não teve mais poder sobre mim, porque o Senhor já tinha revelado, eu já estava liberta daquilo, aquilo que me atingia, aquele dado. A palavra do Senhor diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará, e é isso que nós temos que crer. A rejeição pode vir, mas isso não vai te afetar mais, não, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você é amada, você foi aceita. E Efésios 1,6 diz assim, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado Senhor, me fez agradáveis no amado, para si, para ele. Então, nós somos aceitas no amado. Quem é o amado? Jesus. O mistério ali da cruz, o mistério de Isaías 53:3. Nós somos amados, nós somos aceitos no amado, nós somos aceitos em Jesus. Agradáveis, então eu sou uma pessoa agradável, aceitável ao Senhor, aceitável. E aquela pessoa que ela não tem mais raiz, né, de rejeição dentro dela, ela vai fluir o Espírito Santo de Deus. Caso contrário,
sua árvore ela vai carregar fruto de depressão, de negativismo, da falta de autoconfiança, e entre outros que a Solange vai tratar melhor mais adiante. Então, raízes, ela determina fruto. Fruto podem ser podres ou podem ser saudáveis. Frutos bons vêm de raízes boas. Se você está enraizado na aceitação, no amor, em Deus, então você vai desenvolver boas coisas em sua vida. Pois está em Deus por meio de Cristo. Mas, se for rejeição, certamente você vai ter dificuldade aí nos seus relacionamentos. Tanto com você mesmo, em de se aceitar, em de se perdoar, em de se amar, em de se cuidar, quanto com Deus, de aceitar o amor de Deus, de aceitar o perdão de Deus, quanto com os outros, de você perdoar as outras pessoas, de você amar as outras pessoas, e também aceitar o amor de outras pessoas e aceitar o perdão de outras pessoas. Então, certamente, se você tem problemas com rejeição, raiz de rejeição, esse meio de campo do relacionamento vai ser confuso. Rejeição versus salvação. E Jesus levou nossos pecados e castigos que nos atormentavam. Então, você pode estar em sua jornada para o céu, mas talvez não esteja desfrutando, se você estiver carregando a raiz de rejeição. Então, começamos a viver na nossa vida cristã, a gente começa a viver, vai para a igreja, canta no coral, canta no grupo de louvor, né? Estuda a palavra, procura caminhar com Deus, colocando seus ensinamentos em prática, mas, infalivelmente, enquanto estamos obtendo essas libertações, identificando esses gatilhos, essas reações que nós temos, e algumas áreas nós vencemos, como foi o meu caso, que foi identificado, e ali eu venci, maravilha, mas pode ser que em algum momento brote em outra situação, né? Brote em outro lugar, né? Como a autora fala. Então, durante todo esse processo, esse período, nós podemos amar a Deus, nós podemos saber que somos nascidas de novo, nós cremos que vamos para o céu, nós cremos na presença do Espírito Santo ministrando no nosso coração. Porém, é o que está escrito aí no final. Pode ser que nós não estejamos conseguindo viver e desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu para nós. Por quê? Porque nós não deixamos os nossos fardos, porque nós carregamos as bagagens, né? Nós carregamos malas, carregamos os fardos pesados. Então, a gente não consegue viver essa vida abundante. Eu até fiquei, quando eu estava estudando, eu fiquei pensando em que exemplo trazer, e eu lembrei que, às vezes, quando eu viajo, como hoje em dia, né, aquelas bagagens maiores, elas são pagas, aí geralmente faz uma viagem rápida e acaba levando aquelas malas menores. Mas dependendo do aeroporto, dependendo do tempo de viagem que você tem que ficar carregando aquela mala, colocando. E isso me incomodava, de verdade me incomoda, na verdade, não deixa eu aproveitar muito a viagem, porque eu fico preocupada com aquela mala, e além do mais, né, a gente não consegue andar com pouca coisa e acaba ficando pesado. E então, assim, depois que eu consigo me livrar daquela mala, né, que eu coloco para despachar, aí pronto. Aí eu consigo aproveitar a viagem. E aí é mais ou menos isso a nossa vida. Se a gente não quiser ou não se dispor para tirar essas raízes, né, de rejeição que nós carregamos, a gente não vai conseguir viver uma vida de abundância. E isso pode levar tempo para se recuperar, né, desses traumas. Em cada momento que você ouvir a palavra de Deus, se prestar atenção e fizer e praticar, então você vai obtendo mais cura. Né? E é a palavra de Deus que lava, ela que é a água, é ela que liberta. Amém? Então, olha só o que eu trouxe aqui para a gente falar sobre a herança, né, de Cristo. Então, se você estudar a palavra de Deus, você vai entender qual é a herança de Cristo. E a herança é justiça, paz e alegria. Justiça, mesmo quando você não faz tudo certo, você tem a justiça de Jesus. É a herança que Jesus deixou para você. Paz, que excede todo entendimento, mesmo quando suas circunstâncias não estão em paz.
e a alegria, mesmo quando não há motivo para se alegrar. Então, Jesus levou nossos pecados e castigos que nos atormentavam, que é aquilo que nós comentamos anteriormente. Você quer continuar carregando ou quer travar essa agonia, essa angústia, essa tristeza, essa depressão, isso tudo que te atormenta na cruz? Você pode estar em sua jornada, né, e não estar desfrutando, caso você queira continuar carregando isso. Bom, e aí eu quero ler com vocês, então, essa herança aqui do testamento. Amém? Então, leu-se no testamento de Jesus. Eu, Jesus Cristo de Nazaré, deixo como herança devida a minha morte para no meu caso eu não colocava nome, né? Para Nívia, Cristina, e você coloca seu nome. A seguinte herança para que ela possa desfrutar sem que precise comprar ou adquirir, apenas receber e tomar posse. Então, receba e toma posse. Justiça, paz e alegria. Amém? Oh, glória a Deus. Eu recebo isso, conforta muito meu coração, conforta muito a minha alma, e eu amo Jesus, porque isso é muito mistério, muito lindo, né? Muito bem. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Simplesmente isso, para aqueles que creem. A rejeição não existe mais. A rejeição não pode mais te condenar. Né? E aí a gente vai, então, para o último tópico que ficou para que eu viesse desenvolver, é a rejeição e suas percepções. Né? Muitos de nós, né? Primeiro, o que é percepção? Percepção é a consciência de alguma coisa ou pessoa, uma impressão ou uma intuição. Então, é uma consciência. Você olha para a cara daquela pessoa, você tem a percepção de, ela está feliz. Ou então você olha para a cara daquela pessoa e você fala assim, acho que ela está com algum problema. Então, é a sua percepção naquela situação. Ou você olha para o clima, né, e você fala, mais tarde vai chover. Você está tendo uma percepção, uma impressão, né, ou uma intuição. Então, é a forma que a pessoa recebe e analisa a situação e tira as suas conclusões, os seus sentimentos, né? E isso é muito importante, hein? A gente trabalhar isso na gente. Meu Deus, é muito bom a gente estudar isso. Tanto homem quanto mulher, os homens que estão nos assistindo, isso é o ser humano, gente. Porém, se você tem uma raiz de rejeição em sua vida, provavelmente aprendeu a responder as coisas de forma que Deus nunca planejou para você. Infelizmente, isso acontece muito. A gente reage à situação que você fica pensando, né, de onde que saiu aquilo, por que eu sou assim? Ou então, tem gente até que se conforma, né? E diz, eu sou assim mesmo, vou morrer assim. Não. Veja, estude, observe se não são esses problemas de rejeição que estão causando essas determinadas situações. Pois se você tiver raiz de rejeição, com certeza você terá uma ótica diferente, a gente vai ver alguns exemplos para você observar. Suas lentes poderão estar embaçadas ou até realmente vedadas, cega. A Joyce até comenta isso, que às vezes a nossa percepção, ela nem chega a ser racional, nem chega a ser lógica. E aí você vai focar no sofrimento e no abandono, na dor emocional que você está sentindo. Não consegue focar em outras situações. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes do seu entendimento e consciência estão contaminados. Tito 1,15. Gente, eu vou deixar para falar um pouquinho mais de percepção em outro momento. A única coisa que eu vou colocar é essa questão aí desse versículo, né? E aí ele fala para os que são contaminados e infiéis, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, quando a gente tem raiz de rejeição ainda no nosso interior, nossa mente ela é contaminada, por isso que a gente não consegue enxergar muitas situações da ótica verdadeira. Vou dar só um exemplo para vocês
entenderem, eu vou fechar por aqui. Ela traz um exemplo da funcionária dela, e uma das funcionárias achou, em determinada situação, que ela não gostava dela, gostava só da outra. Por quê? Porque ela chegou e ela não falou com ela só falou com a outra e cumprimentou a outra. E aí ela ficou sabendo que essa funcionária ficou muito triste, ficou magoada, e aí ela foi orar, ai meu Deus, como que o Senhor fez? Ô Senhor, eu não quero machucar ninguém, né? Como que isso aconteceu? Me ajuda, né, a resolver essa situação. E ela sabia que ela não falou com ela porque ela simplesmente não enxergou a moça. Ela não enxergou essa funcionária. E ela ficou magoada. E aí o Senhor respondeu que o Senhor falou para ela, né? Eu ocultei de você porque ela pensa que precisa de sua atenção, mas sei que esta é a última coisa que ela necessita. Estou tentando levá-la ao ponto em que ela não se baseará o valor dela em obter a atenção de outra pessoa. E aí ela vem com um aprendizado nesse exemplo, que isso ensinou para ela uma grande lição, que frequentemente o que nós pensamos não é o que realmente nós precisamos. É o caso dessa moça, né? Eu achava que ela iria ser feliz se ela tivesse a atenção, né, da Joyce, no caso, ou de alguém, talvez. Então, eu vou fechar por aqui essa parte, acho que em algum outro momento a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa percepção, porque realmente ainda teria vários exemplos para a gente citar. E aí eu vou passar, então, para a Sal. Obrigada, queridas, que Deus abençoe, te abençoe. Nós acabamos de presenciar palavras tão bonitas, né, tão direcionadas assim para a nossa vida. E aí eu entro com as causas e as consequências dessas rejeições, que quase todos nós experimentamos isso todos os dias, né? De causa de alguma coisa, de consequência dessas causas. E eu vou começar, eu vou falar uma frase que eu li, achei interessante, e é exatamente o exemplo perfeito que o diabo quer fazer das pessoas. Veja, aquele menino socou meu estômago e me disse: você não é bom, você nunca aprenderá a jogar futebol, você não faz nada certo. Saia deste campo e não volte mais aqui para tentar jogar conosco. Olha o que nós estamos trazendo. Nós estamos trazendo um episódio que, se nós formos analisar, nós estamos vendo causa, e uma causa enorme, né? Então eu pergunto, qual foi a causa do episódio acima? Se nós formos analisar, está explícito, né? Por que será que o menino bateu, deu um soco no estômago de um outro menino? Porque o diabo, ele quer exatamente fazer as coisas ruins, com que a gente se sinta rejeitado, que, o tempo todo negativo nas coisas. A causa, palavras muito negativas, desencorajamento o tempo todo ali falando, né? Você nunca aprenderá a jogar futebol. Rebaixamento, você não faz nada certo. Saia daqui, rejeição, expulsão. Deu ordem para terceiros. Por que eu tenho que obedecer a ordem de uma outra pessoa assim, dessa forma? Né? Então, acabamos sentindo rejeição. Isso gerou uma consequência. Isso foi um relato de uma das pessoas onde Joyce vivenciava. Né? E houve uma consequência com relação a isso tudo. O casal indo de volta para casa, o menino chorando disse. A mãe perguntou por que aconteceu tudo aquilo. E aí veio a consequência. O resultado desse episódio foi que o garoto falou simplesmente: nunca mais voltarei aqui. Isso é o quê? Insegurança. Ele foi rebaixado. Ele foi rejeitado. Ele foi humilhado. Então, ele não quero mais voltar aqui. Não quero, uma frase totalmente negativa. E esse exemplo, ele beneficia a alguém. Esse alguém que a Nívia já falou, né? Que eu vou repetir também, que isso só vai beneficiar ao diabo.
O diabo, ele quer exatamente isso. Ele quer que as pessoas debochem de nós. Ele quer que alguém rejeite sempre alguém. Ao redor do mundo, nós somos frequentemente rejeitados praticamente em todos os lugares. É no trabalho, e às vezes em casa, na rua. A gente nem sabe de onde veio aquela pessoa, nós somos rejeitados de alguma forma. Né? No shopping, quando vamos a alguma loja, se tivermos mal vestidos, né? A pessoa já olha, eu lembrei até da Linda Mulher, né? Aquele filme, quando ela vai daquela forma, para quem já assistiu, para quem ela vai daquela forma, como ela era prostituta, e quando ela chega uma determinada loja, a moça olha dos pés à cabeça e diz: não temos nada para você aqui. Então, nós somos rejeitados praticamente em todos os lugares que passamos. É importante saber que nós não somos perfeitos. Nós fôssemos perfeitos, né? Nós não estaríamos aqui, né? Mas só uma pessoa é perfeita, só uma. Então, essa única pessoa que é perfeita, essa única pessoa, ela nunca nos rejeitará. Concordam comigo? Jesus, né? Jesus nunca nos rejeitará. Nós somos imperfeitos. Jesus não é imperfeito. Jesus cuida dessas feridas, Jesus cuida de tudo isso que a gente passa todos os dias. Ele está conosco, ele nos acolhe, nos abraça. Ele vai lá e diz: Solange, eu estou aqui para cuidar de ti. Miriam, eu estou aqui para te abraçar, para te consolar. Nívia, eu cuido de ti todos os dias, minha filha. Vai com fé. Eu sou a rocha que eu estou aqui presente para te cuidar. E todos os convidados que estão aqui, todos os presentes, todos vocês serão cuidados, estão sendo cuidados por Jesus. Ele nunca rejeitará vocês, nunca rejeitará nós, né? Então, como nós somos imperfeitos, nós corremos o risco de sermos feridos, mas temos Jesus, só temos que acreditar. Tá? Então, João 3,18, ele diz exatamente: quem nele crê não é julgado, não é rejeitado. Né? Então, nós temos um álibi muito lindo e muito forte ao nosso lado, que é Deus, que é a palavra. Né? Nós, cristãos, vivemos muitas das vezes sendo rejeitados exatamente por conta da nossa escolha, sermos cristãos, sermos crentes. E já parte por aí. Porque Solange agora mudou. Solange não dança mais, Solange não sai mais. Já é um tipo de rejeição, já é um tipo de exclusão, né? Então, a gente já afasta todo mundo. Não é isso? E aí a gente precisa estar com Deus sempre ao nosso lado, porque embora as pessoas nos veem desse jeito, nos rejeitam pela nossa forma de como somos, nós só temos que nos entregar a Deus, porque nós sabemos que Ele cuida de nós o tempo todo, todos os dias. E aí, gente, nós temos causas e consequências. Alguém sendo tratado da maneira com abuso físico, verbal, emocional e maus tratos. Sempre vai ter consequência. Qual é a consequência disso? Ira, raiva, feridas. Quando nós somos rejeitados, nós ficamos com ferida, nós ficamos com raiva, né? Essas pessoas só fazem isso porque elas não têm Cristo, elas não são freadas com a palavra de Deus. Né? E existe também as consequências físicas, psicológicas, socioeconômicas, quando uma causa vem de uma gravidez indesejada, do aborto desejado e tentado, uma criança nascida com sexo errado, veja, essa palavra temos que frisar. Não é a questão do errado por alguma situação. É que, às vezes, eu desejo um filho homem e vem uma menina. Aí me causa alguma situação psicológica ali, porque eu quis algo antes. Eu, por exemplo, eu não tenho filhos, então eu tenho que aceitar que agora, com a idade que eu tenho, eu não vou mais poder ter. Então, Deus sabe os motivos pelos quais.
Eu já me policiei muito, eu já fiquei com o meu psicológico assim, me questionando dentro da minha cabeça os porquês. Mas eu sei que isso, né, é consequência de algo. Então, mas Deus sabe os motivos pelos quais ele não me deu um bebê, um filho, né? Então a gente só tem que aceitar. Por que eu tenho que aceitar? Porque eu sei que Deus faz o melhor para nós. Ele sempre quer as coisas boas para nossa vida. Né? Umas consequências também de tristeza, inferioridade, desamor, acusação, culpa, são sempre resultados de alguma causa. Comparação com irmãos. Quem tem filhos, quem tem 2 filhos, por exemplo, vamos supor aqui que a Gleide diga para o filho 1, ô filho 1, vê se tu é igual à filha 2, porque a filha 2 é um exemplo de pessoa, né? Então, seja igual. Imagina o filho 1 como não vai ficar, mas sente triste. A gente não pode fazer esse tipo de comparação, a gente não pode fazer esse tipo de observação na frente um do outro e nem por trás. Existe a igual. Se você é mãe, você ama o filho igual. Às vezes eu vejo, por exemplo, a minha mãe. Alguém chega aqui, né, e pergunta: mamãe, a senhora gosta mais de quem? Eu gosto de todos, ela diz. Claro, ela é uma sábia, ela é uma mulher virtuosa, ela jamais vai dizer assim, eu amo a Nívia, só a Nívia. E se eu estou perto, como que eu vou ficar? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a rejeição, ela tem essas causas e consequências, e que quando a gente não tem Deus no nosso coração, ele leva a gente a ficar exatamente com essas consequências aqui dentro da nossa cabeça e do nosso corpo. Medo de todos os tipos, desesperança, insegurança, todas essas consequências, elas vêm de situações muito fortes, por exemplo, de morte na família, morte de um pai, morte de ambos. A criança, o filho, vai ficar ali inseguro, e agora, o que é que eu vou fazer? Se ele tivesse Deus na vida, né? Se tivesse familiares que tivesse Deus na vida, obviamente que ele não ficaria inseguro, porque ele estaria amparado. Na nossa sociedade, nós estamos cheios de pessoas que estão com desesperança, inseguras, vivendo medos. E isso daí nós temos que ter muito cuidado. Por isso que nós temos que evangelizar as pessoas, né? Dizer que Cristo está vivo, que Deus cuida da gente, né? Mais consequências como rejeição, pura rejeição, aquela tristeza de inferioridade. Tem uma doença, ela é estranha, esquisita, para ela não ser tão inferiorizada, para ela não ser tão rejeitada nesse mundo cruel que nós vivemos. Tá? Mas quando a gente não tem dinheiro para cuidar, por exemplo, de uma pessoa que tem uma deformação no rosto, no braço, na perna, e aí vai ficar assim, vivendo dessa forma, então as consequências vêm, né? Tristeza, inferioridade mesmo. Outra que também causa uma causa muito forte é a rejeição de colegas. Eu não vou falar assim do bullying especificamente, mas ser rejeitado por colegas dentro da escola, dentro desse mundão, ele vai deixar, por exemplo, quem tem filhos aí que vivem na escola. Se tem um grupinho de colegas e não tá o teu filho não é inserido no meio desse grupo, você vai ficar triste pelo teu filho. Imagina teu filho, porque tu queres que todo mundo cuide bem do teu filho. Né? Que todo mundo seja feliz. Aí quando ele chega em casa, por exemplo, Miriam tem a filha e aí vai para a escola. Ela não tem amiguinhos. Qual é o papel da Miriam nesse momento? É conversar com ela, tá? É explicar a situação do mundo, é explicar que ela tem que confiar em Deus, é explicar que Deus está com ela, que o mundo é dessa forma, que as pessoas são dessa forma, mostrar para ela a diferença qual o caminho certo e errado que ela deve seguir. Então, existem palavras para isso.
né? E a outra mais forte ainda é quando há a causa conflito no lar, que envolve divórcio, casamento. A Joyce, ela especificou essas causas, e ela especificou também essas consequências. Todas essas, à medida que a criança cresce, assume conflito como se for como uma culpa quando há um conflito no lar. Quando há o divórcio, quem sofre mais? Os filhos. Porque, às vezes, a mãe e o pai, eles querem saber de cuidar de si. Eu quero me separar de fulano e não estou nem aí. Às vezes, eles brigam na frente dos filhos mesmo, né? E quem vai sentindo a culpa são os filhos. E as crianças não têm culpa de nada. Acabou o amor, eles dizem assim. Acabou o amor, então tem que se separar. Mas acabou o amor por quê? Não acreditou, não submeteu aquilo que deveria, que seria o amor de Deus, e acreditar que Deus estaria com eles, que casamento seria para sempre na nossa vida, né? Então, Deus, ele mostra que precisamos assumir um compromisso com ele. Por quê? Porque isso tudo, ele leva a nós pedirmos clemência de Deus para nós nos curarmos. Então, cura exige tempo e compromisso. Mas essa cura, ela só vai vir quando nós pedirmos socorro de Deus. Porque ele sabe que nós precisamos assumir esse compromisso com ele, com a palavra dele, né? E com as pessoas que estão ao nosso redor. O incentivo mútuo, se tivermos, como a Joyce fala, das duas pessoas se ajudarem, né? A gente inventa. Nós somos desencorajados ao tempo todo. O desencorajamento está ao nosso redor. A gente usa de todas as desculpas possíveis para não assumir algo. Eu quero ir para a igreja tal dia, eu quero me envolver com a igreja tal dia, mas de alguma forma, alguma coisa acontece que eu não vou, então eu começo a inventar desculpas para não finalizar aquela ação que eu gostaria daquele plano que eu tracei para mim, ou então que Deus traçou para mim, né? Nós precisamos decidir e pedir socorro de Deus. E aí Deus vem, se nós pedirmos socorro dele, né? João 16:8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Nós precisamos pedir socorro de Deus para que a gente também se sinta seguro. Mas para isso nós temos que obedecer a Deus. Se existem as palavras da Bíblia, que são as verdadeiras palavras para nos levar a um lugar que nós sabemos que é viver com Cristo, nós temos que obedecer. E o compromisso com Deus, Joyce fala assim, é uma das chaves da vitória. E eu, Solange, confirmo. Porque se nós nos comprometermos, eu mesmo estou sentindo isso na minha vida. Eu mesma estou vendo as vitórias que eu estou sentindo, que eu estou passando, que eu estou conseguindo. Nós temos altos e baixos. Somos seres humanos, não somos perfeitos, não é? Mas nós precisamos decidir pedir socorro de Deus. Você tem que cooperar com Deus. Joyce, ela especifica isso. Que nós temos que cooperar com Deus para obter a nossa cura. Nós temos que investir no nosso tempo, gastar para Deus. Quando ela falou assim, gastar para Deus, eu vou falar só um exemplo, a Bíblia. Nós temos que ter uma Bíblia em casa, pelo menos. Mas ela falou fita, caneta, etc. Mas nós temos que ter, pelo menos, gastar comprando uma Bíblia, pelo menos, né? E se dá 100% de si mesmo, é isso aí, 100% de si mesmo para estudar a palavra de Deus. Aí sim vem a transformação. Aí sim vem a transformação. Então, Deus, ele te ensina.
Provérbios é cheio de sabedoria, né? Eu não vou citar Provérbios aqui, mas eu vou só estou dizendo que os conselhos estão em Provérbios. Seria muito bom que nós estudássemos Provérbios, porque ele é cheio de conselhos. Mas eu vou dizer em Isaías 12, 2, 3, que ele diz assim: eis que Deus é minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força, é o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Portanto, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Glória a Deus por isso. Então, Isaías, ele vem trazendo o nosso Senhor como a nossa cura. Se nós acreditarmos nisso, nós temos jeito, né? Nós temos jeito, nós vamos ser salvos, nós vamos ser encorajados a viver de uma forma limpa, né? Nós temos que ter segurança em Deus, que é um tópico que ela toca também, né? E não viver inseguros. Hoje, muitas pessoas são inseguras. Imaginem como ela fala, imaginem muitas pessoas inseguras procurando falar o mesmo. Imagina de que maneira, como assim? Quem que vai ajudar quem? São todas inseguras. E nós precisamos ter a segurança em Deus. Efésios 3,17, ele diz assim: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados no amor. Então, se nós tivermos essa maravilha que é a aura de Deus, de Jesus Cristo, a forma de como ele vem nos abraçando, nos acolhendo, custe o que custar, como ela fala, nós vamos conseguir. Não seja miserável, ela afirma, não seja miserável consigo mesmo. Firme-se na rocha e descobrirá que Jesus é inabalável. Ele não oscila. Jesus é inabalável. Ela fala, eu achei tão lindo isso. Ele não oscila, ele não desencoraja, ele está firme contigo, ele diz, vai, termina aquilo que tu começaste, confia em mim, que eu não vou te deixar nenhuma consequência aqui psicológica, porque eu estou contigo. Glória a Deus. Então, cura exige tempo e compromisso. Não é de uma hora para outra que eu vou ser curada. Mas eu tenho que ter o compromisso de dizer, eu vou me cuidar porque Deus me fez. Deus estava, desde o ventre da minha mãe, ele me escolheu. Então, como que eu vou me abandonar? Como que eu vou dizer, Sol, tu não presta? Eu vou te jogar na lama, eu vou te deixar lá. E eu tenho que ter um compromisso com Deus, eu tenho que ser fiel com ele, porque ele é fiel comigo. Eu tenho que dizer, não, Deus não me fez para me ver na lama, Deus não me fez para me viver com medo, Deus não me fez para me viver inseguro. Deus me fez para me brilhar, para me levar a palavra com a palavra de Deus na frente para as pessoas que precisam. Deus me fez para me evangelizar pessoas. Deus me fez para fazer conhecer a palavra dele através de mim, da minha boca, das palavras que ele colocar na minha boca. Então, a nossa decisão, ela é única. Vocês ouviram, Jesus é inabalável, ele não oscila com a gente. Então, isso vale repetir. Se ele é inabalável, nós somos inabaláveis também, porque nós vivemos nele. E ele vive em nós. Nós morremos com ele, ele vive em nós, não é? Então, qualquer rejeição, encara. Tem uma causa? Tem. Tem uma consequência? Tem. Encara. Resolve. Mas decide por Deus. É isso, queridas irmãs. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo, por tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, né? Miriam, eu peço que você volte só naquele último slide para a gente, esse lembrete, né? Eu quero deixar aqui, então, lembre-se sempre de checar sua percepção
quando você se sentir rejeitado. Apenas porque se sente rejeitado ou percebe rejeição numa situação, não significa que esteja sendo rejeitado realmente. Às vezes é a tua ótica que não está, o teu foco que não está bem ajustado. Então, assim, a todas essas causas e consequências, a Sol colocou, né, no livro está bem detalhado ali para ler. A gente organizou os 3 primeiros capítulos para ter uma sequência talvez melhor ali para que vocês entendam. E o compromisso que a Joyce coloca realmente é isso. Às vezes nós queremos uma vitória, mas a gente não consegue fazer 33 dias de oração, né? A gente não consegue ir para os cultos, a gente não consegue ter nós mesmos, nosso compromisso, né? De, vou orar a palavra de Deus, vou louvar aqui, etc. Né? Então, não participar, né? Dos ensinos aí do Ministério Exército. Então, eu vou começar orando, quero profetizar no nome de Jesus, né, na vida de vocês, esse versículo de 1 Tessalonicenses 5:11, que diz: portanto, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. Então, em nome de Jesus, que todas vocês recebam esse espírito de ânimo aí que foi profetizado, eu recebo, a Solange receba sobre nós hoje, que Jesus já levou nossas dores, já carregou o nosso fardo, né? Jesus é a rocha inabalável, que nós estamos sobre ela. Então, a rejeição pode estar aí, mas ela não te abala, ela não te alcança, ela não faz uma variação em você, porque você agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo, tudo, tudo se fez novo. Então, essa é a palavra de ânimo que eu quero deixar para Miriam, para Marcelina, para Ellen, para Gleide, para Lilian, para Maria, para Rosiane, para Samba, para Solange, para Wagner, para Iaqueline, para mim. Anime-se, mulher, em nome de Jesus, né? Seja edificada com essas palavras que foram profetizadas aqui na tua vida, seja edificada na leitura da tua palavra, no teu secreto com o Senhor, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Você foi feita para o louvor da glória do Senhor, você foi feita para o louvor da glória do Senhor, pela sua graça, pela qual você é agradável, mulheres agradáveis, cada uma de vocês. Nívia, você é agradável pelo amado do Senhor. Miriam, você é agradável. Marcelina, você é uma mulher agradável, sim, no Senhor, em Jesus. Não me diz, não deixe que nenhuma palavra contra você negativamente prosperará, porque você está na rocha que é Jesus inabalável. Ellen, você está na rocha inabalável. Pode soprar, pode o vento soprar, Gleide, pode o vento soprar, Lília, pode o vento soprar, mas a rocha inabalável, ela está ali firme, ela está firme. Maria, Rosiane, Samba, Solange, Wagner e Raquel, vocês são preciosas e são agradáveis. Vocês são agradáveis no amado de Jesus. Receba, durma com essa palavra. Você que vai ficar acordada, né? Viva o dia com essa palavra. Eu sou agradável no amado, na rocha inabalável. Aleluia. Pai eterno, Pai santo, apresenta cada uma dessas mulheres. Essa pessoa que estará ouvindo este vídeo no hoje dela, Senhor, ela é uma pessoa agradável a Ti, meu Deus, no amado da nossa alma, Jesus Cristo. Ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas imperfeições, o castigo que era para estar em nós, de todas essas situações que foi citada, todas essas causas, está sobre Ti, sobre as Tuas pisaduras nós fomos sarados. Ó Deus, vem com o Teu bálsamo de perdão sobre cada uma dessas pessoas que estão ouvindo esta oração, que elas sintam o refrigério da sua alma sendo liberta dessa corrente, dessa opressão de rejeição, dessa fala que não deixa ela dormir,
oprimir, dessa voz que não deixa ela ser amada, não deixa ela receber o teu amor, não deixa receber o amor do próximo, que ela seja liberta agora, em nome de Jesus, que todas as mentiras que foram proferidas pelo pai da mentira, seja agora desfeita pelo poder da tua verdade, que ela é amada, ela é querida, ela é agradável no amado Jesus Cristo, a rocha inabalável. Ó meu Deus Santo e Pai, nós queremos firmar um compromisso contigo, Senhor, e dizer que a rejeição não nos interferirá mais. Ela pode estar neste mundo que é de trevas, nesse mundo da cultura de trevas, mas ela não tem poder sobre a minha vida. Está anulado todo o poder da rejeição na vida de cada uma dessas mulheres. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é poderoso. Glória a Deus. Declarando palavras de amor e vida. Eu escolhi o Salmo 121, onde diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. E eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Queridos, fechemos os nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, ó Pai amado, Tu estás sempre conosco, Pai. Cuida de nós. Tu estás ao nosso redor. Nada das setas malignas chegue até nós, Pai. Que todas essas causas, essas causas de rejeições, não gere as consequências tão ruins na cabeça de muitos que estão vivendo sem o Teu amor, sem a Tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai querido, cuida de cada um de nós, nos alerta nos tira das trevas que estão querendo nos colocar, Pai amado. Não deixa que nenhum pensamento negativo, não deixa que nenhum pensamento que venha destruir aquilo que nós temos de viver na tua paz, na tua alegria. Não deixa que nada disso, Pai, nos desanime, Senhor Deus. Nos faça pessoas corajosas, pessoas que tenhamos ânimo, pessoas que sabemos que se Tu estiver conosco, nós iremos à frente, porque Tu és o nosso guia, Tu és a nossa estrela guia, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso caminho. Ó Pai amado, cuida de todos nós, Pai. Não deixa que nenhum de nós fraquejemos, Pai, na Tua palavra, que aprendamos cada dia que passa, Senhor, que nós coloquemos a nossa vida para Ti, para o Senhor nos usar, Pai, a cada dia que nós possamos nos entregar a Ti e fazer com que todas as pessoas que estão ao nosso redor sejam mais felizes, Senhor Deus. Sorriem, Pai, nos olhem, Pai, e vejam que Tu estás em nós, Pai querido. Tudo aquilo que as pessoas ruins que estão ainda no poder do maligno, Pai, retire-as de lá, Pai, mas se elas pensarem, se elas ainda estiverem nesse poder, Pai, e jogarem qualquer tipo de palavras torpes para nós, Pai, que nós coloquemos uma rocha bem firme, Pai querido, que nós coloquemos as armaduras de Deus, Pai, as Tuas armaduras à frente, Pai, que não chegue até nós, Senhor Jesus, nada, que nenhuma rejeição, que nem ninguém chegue conosco e nos humilhe, que ninguém chegue conosco e diga que nós não podemos fazer algo, Pai amado, porque só Tu
pode dar ordens, só o Senhor pode dar ordens a nós, só o Senhor tem planos para nossa vida, só o Senhor nos guia, só o Senhor nos salva, Senhor Deus. Que todas essas pessoas, essas crianças que um dia sofreram, estão sofrendo por separações, por divórcio, por algum tipo de rejeição, Pai, que essas crianças possam serem abraçadas pelo Espírito Santo, através de qualquer familiar, qualquer pessoa que chegue próximo delas, Senhor Deus. Ajuda-nas a tirar dessa lama, desse pensamento ruim, dessa vida inferior que elas se encontram, Pai querido, mas que as pessoas que a abracem, a levem até Ti, Pai amado, mostrem a palavra verdadeira, que elas possam se sentir firmes na fé, que elas possam sentir o Senhor Jesus Cristo em suas vidas, Senhor Deus. Oh, Deus Pai amado, em nome de Jesus eu te peço, Pai, porque eu sei que o Senhor morreu por nós, eu sei que o Senhor vive em nós, que nós possamos acreditar e dormir em paz com a Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos também, Senhor, que em paz nós vamos nos deitar e vamos nos levantar, porque só o Senhor libera para que a gente possa viver um dia após o outro dia. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço por toda essa lição que nós hoje tivemos, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E para finalizar, Amém. Que agora vivo no corpo, vivo Amém. a fé no Filho de Deus. Amém. Que nos amou e nos entregou por cada um de nós. amém, Senhor. Ficam com Deus, minhas queridas. Obrigada pela presença de vocês, por nos prestigiar. Glória a E Deus. que o Senhor realmente tenha efetuado a cirurgia dele espiritual minuciosa no coração de cada uma. Amém. No coração E fiquem de cada uma de vocês. E fique com a palavra de Gálatas 2:20, tá? Amém. Amém. Tchau.